Boas notícias, nação corintiana! O Corinthians se movimentará no mercado da bola no meio do ano e já temos a fonte do dinheiro. Veja o trecho da entrevista de Rosalá à rádio Energia 97 FM. Vamos lá, Letícia. A gente tem que separar algumas caixinhas, né? Então, por exemplo, primeira coisa, você separa o que é despesa do que é investimento, né? Então, quando você adquire um atleta, você está na caixinha investimento, tá? Você vai tratar aquilo de uma forma, você tem que financiar aquilo de uma forma. Quando você está na caixinha de despesa, você tem aquele teu orçamento para o orçamento de custo mensal do elenco, né, que ele hoje está na casa de 21 milhões. Esse orçamento, ele mandatoriamente precisa ser respeitado. Você tem espaço nesse orçamento para trazer mais gente? Tem. Você teve saídas relevantes, né? Sem procurar muito no passado, você tem espaços abertos aí pelo Cássio, o salário do Cássio, o salário do Paulinho, né? Então você tem lá uma sobra orçamentária que te permite trazer novos atletas, tá? Com relação ao investimento, aí é um grande desafio, porque você fazer isso sem girar o elenco, né? E aí obviamente você tem e o elenco do Corinthians tem jogadores desejados por outros clubes, sejam jogadores formados na base, sejam jogadores que compõem o elenco atual, né? Mas assim, é possível sim, é possível Antônio Oliveira ter os seus 5 a 6 reforços, mas tem que ser feita uma coisa com bastante cautela, no sentido de que origem eu tenho para esse recurso aqui na aquisição, e os recursos que eu estou trazendo, eles cabem dentro do meu orçamento de 21 milhões, com essas duas coisas endereçadas, é possível ser feito. E quando a gente fala de necessidade de caixa, né, não tenha dúvida, se você pegar, porque a gente tem de necessidade de caixa hoje, a gente tem algumas entradas aí que vão acontecer no curto prazo, e até por isso a resposta do Augusto que ele tem num cenário próximo aí à regularização de alguns valores que estão em abertos, que a gente está para receber antecipação de 2 atletas que foram vendidos ano passado, né, que é o Murilo e o Felipe Augusto. Eu e o Augusto assinamos os contratos de antecipação semana passada, então agora é questão de trâmite para a gente receber esse valor, e para o Corinthians receber esse valor, desculpa a gente que ainda está meio fresco na cabeça, mas para o Corinthians receber esses valores na sequência da semana. Na sequência, a gente vai ter uma entrada de um fluxo de uma entrada positiva de fluxo de caixa, porque você vai estar nos finalmente também a negociação dos direitos de TV, né? Então, seja uma conclusão dos negócios com a Libra, seja com a LFU, você tem uma antecipação inerente à assinatura do contrato da ordem de 70 a 100 milhões de reais. Então, quer dizer, caixa para cumprir as obrigações de curto prazo, né, assim, pensando nos próximos 3, 4 meses, não tenho dúvida de que o meu sucessor vai ter à disposição. A entrevista de Rosalá à rádio Energia 97 FM vem confirmando as notícias que foram dadas aqui no Boletim Corinthians, que o Corinthians ainda se prepara para se movimentar no mercado da bola. Com um pouco de cautela, claro, devido às recentes notícias ruins, o Corinthians segue sendo o maior clube do Brasil, enquanto a torcida o apoiar vai continuar sendo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, porque aqui no Boletim Corinthians você vai estar sempre bem informado de tudo o que acontece no timão. Muito se tem falado sobre Marcelo Paz para ele assumir o comando do CEO do Corinthians, porém, ele atualmente é CEO do Fortaleza. Em entrevista ao Sou Futeboles, o Marcelo falou sobre a possibilidade de trabalhar no timão. Confira o vídeo a seguir. Você foi sondado para ir ser o CEO do Corinthians, ser gestor lá no Corinthians? Eu não achei que você fosse fazer essa pergunta, não. Falar em gestão, né? O Corinthians está precisando. Falar em gestão, tá precisando mesmo. Eu não achei que você fosse fazer essa pergunta. Vamos falar do livro, vamos falar do Fortaleza. Não, mas foi sondado mesmo? Houve uma ligação, houve uma procura, um convite muito educado, né? E é um clube grandioso a nível nacional, internacional, uma marca muito, muito forte. E houve sim uma
uma conversa aí com o presidente do Corinthians. E a resposta? A resposta eu tenho que dar para ele, né? Quem vai dar a resposta? A resposta eu tenho que dar para ele. Em abril, a Energy Young, empresa contratada para realizar uma consultoria no Corinthians, indicou a contratação de um CEO. Desde então, Augusto Melo vem analisando nomes no mercado e um dos sondados foi Marcelo Paz, atual CEO do Fortaleza. Segundo apurou a reportagem do Meu Timão, o contato aconteceu há 15 dias atrás. Na conversa, Marcelo Paz deixou claro que deseja cumprir o ciclo no Fortaleza, clube que fez grande trabalho, consolidado e de sucesso. Este ponto torna a contratação no momento muito complicada. No entanto, uma negociação futura não foi descartada. Augusto Melo chegou a falar sobre o CEO na sua coletiva que deu ontem. Na sala de Augusto Melo, abre aspas, sei que é muito difícil tirá-lo de onde está, mas enfim, enquanto isso estamos tocando o Corinthians perfeitamente com nossa diretoria, todos capacitados. Não tenho problema nenhum com diretoria, a única que tive, arrumei colocando outros mais competentes, fecha aspas, completou Augusto Melo na coletiva. Atlético Goianiense e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira às 19 horas no horário de Brasília, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Atlético Goianiense busca sua primeira vitória em casa neste Brasileirão, após mostrar bom desempenho fora dos seus domínios. O Atlético venceu o Vitória em Salvador e foi derrotado pelo Juventude em Caxias do Sul, mas seu desempenho foi considerado positivo pela comissão técnica. O objetivo, nesta terça-feira, é melhorar a eficiência nas finalizações para garantir os 3 pontos. O Corinthians, por sua vez, ocupa a 17ª posição, apenas uma acima do adversário desta noite. Em 7 partidas no Brasileirão, o Corinthians venceu apenas uma vez, 4 derrotas e empatou 2 vezes. Com apenas 3 pontos marcados até agora, todos na vitória contra o Fluminense, o Corinthians não conseguiu balançar as redes nos outros 6 jogos. O técnico do Atlético Goianiense terá o retorno do atacante Luiz Fernando, que estava suspenso pelo STJD. Ele substituirá Alejo Cruz, sendo a única mudança no time. Provável escalação do Atlético Goianiense: Ronaldo, Maguinho, Alexis, Adriano Martins e Guilherme Romão. Lucas Cal, Raudinei, Gabriel Baralhas e Sheilon. Luiz Fernando e Wagner Love são a dupla de ataque. Os desfalques são o atacante Derek, que está no departamento médico, assim como o volante Gustavo Campanharo, que ainda não estreou. Pendurados estão Guilherme Romão, Rony e Luiz Fernando. A principal dúvida do Timão é a presença do goleiro Carlos Miguel, que pode se transferir para o Nottingham Forest da Inglaterra. Se ele não jogar, Matheus Donelli deve ser o substituto, porque teve seu contrato renovado recentemente por mais 4 temporadas. Outros desfalques certos são o lateral Fagner, que está com uma lesão na coxa, e o zagueiro Félix Torres, que foi convocado pelo Equador para o amistosos da Copa América. A grande novidade do dia é o lateral esquerdo Diego Palacios, que após mais de 110 dias parado, 4 meses, está recuperado da sua lesão, porém deve começar no banco de reservas. A provável escalação do Corinthians conta com Matheus Donelli no gol, Mateuzinho como lateral direito, Gustavo Henrique e Kaká fazendo a dupla de zaga, Hugo como lateral esquerdo, Raniel e Breno Bidon fazendo a dupla de volantes, Rodrigo Garro como meio campista, Igor Coronado na ponta direita, Wesley na ponta esquerda e Yuri Alberto de centroavante. Nação corintiana, eu quero saber de você, qual é o seu palpite para o jogo de hoje? O Corinthians ganha fácil? O Corinthians ganha apertado? O Corinthians empata? Eu quero saber de você, deixe nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Lembrando que, depois que acabar o jogo, teremos o nosso pós-jogo, onde avaliaremos a performance do Timão e do Atlético Goianiense. A live realizar-se-á no canal Reserva, o canal do Felipe da Fiel. O link se encontra na descrição.